Olá a todos, bem-vindos ao nosso curso de Estatística Aplicada à Experimentação, o básico. Hoje nós vamos fazer alguns exercícios, algumas aplicações do teste de hipótese que nós estudamos nas duas últimas unidades. Nesse vídeo eu vou desenvolver as atividades utilizando o RStudio e no próximo vídeo eu vou fazer os mesmos exercícios utilizando o Excel, tá bom? Então vamos começar com o teste T para uma amostra e eu trago o seguinte problema para vocês. Foram coletadas amostras aleatórias simples de 31 barrinhas energéticas em diferentes lojas, a fim de se ter informações sobre o produto disponível para a população em geral. A quantidade de proteína presente em cada barra foi analisada e comparada com a rotulagem, que informa a presença de 20 gramas de proteínas por barra. O teor de proteína nas barrinhas está de acordo com a rotulagem? Então, aqui o que a gente quer ter ideia é da média populacional, né? Mas nós vamos fazer a estimativa da média populacional através desses dados amostrais. Como é que a gente pode conduzir esse problema? É através realmente de um teste de hipótese, um teste T. E a primeira coisa a se fazer é definir as nossas hipóteses. Lembrando que todo teste de hipótese ele vai ter uma hipótese nula e uma hipótese alternativa. Na hipótese nula, nós vamos testar se a nossa média populacional ela é igual ao nosso valor de referência, aqui no caso, o valor informado no rótulo, tá? Então, nossa média populacional é igual a 20, seria a nossa hipótese nula. Lembrando que a hipótese nula é aquela que sempre vai ser sem efeito, né? É igual, é sem efeito, ok? E a hipótese alternativa é aquela que se contrapõe à hipótese nula, ou seja, eu estou falando que, em média, o teor de proteína nas barrinhas ele é diferente de 20 gramas, certo? Definidas as hipóteses, nós temos que checar alguns requerimentos para aplicar o teste T, né? Então, a primeira coisa que nós precisamos verificar é se nossos dados são contínuos. Sim, nossos dados são contínuos, né? Se trata de uma quantificação do teor de proteína, que é uma variável aí contínua. Os nossos dados são independentes, ou seja, a quantidade de proteína em uma barrinha não interfere na quantidade de proteína da outra barrinha? Sim, isso é uma verdade, não teria por que aqui nesse tipo de ensaio essa quantidade, uma barra interferir na outra, então elas são amostras totalmente independentes. Temos uma amostra aleatória, né, o que a gente chamou aí ao longo das aulas teóricas de amostra aleatória simples. Sim, nós temos uma mistura de lotes de diferentes lojas, né? Nós não amostramos um único lote ou um ponto bem pontual da produção, nós pegamos aí amostras em diversas lojas para ter uma aleatoriedade. A distribuição dos dados deve ter um pico único, ser simétrica, apresentando aí uma ausência de outliers, né? Muito próxima de uma distribuição normal. Bom, isso aqui eu não sei dizer se é verdade ou não. Então, a primeira coisa que a gente vai checar é isso, como que os nossos dados se distribuem. Então, vamos pegar o R e começar a fazer o nosso desenvolvimento. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer para conseguir aquela informação é uma análise descritiva dos nossos dados. Vamos olhar para ele e ver como que ele se comporta, tá bom? Lembrando que no R nós temos que rodar primeiro todas as bibliotecas que nós vamos usar aqui para conseguir executar o nosso desenvolvimento. Então, eu já deixei para vocês no roteirinho, deixa eu pôr o roteiro aqui para vocês. Eu já deixei no roteiro dessa aula, né? Alguns pacotes que eu ainda não tinha trabalhado e que nós vamos precisar instalar, ok? Para essa aula. E deixei também todas as bibliotecas que vocês precisarão utilizar. Então, vou rodar aqui minhas bibliotecas. Rodei. Lembra que o Dplyr, ele sempre dá uma mensagem, o Statics também, né? O CAR também. Baixadas as bibliotecas, vamos agora puxar para cá o nosso conjunto de dados. Então, eu deixei para vocês uma tabela, um arquivo de Excel que contém os dados que nós vamos usar nos três problemas dessa aula, tá bom? Então, eu vou puxar para cá através do Read Excel, vou pedir para ele ler o meu arquivo que está nesse caminho e pedir para ele ler para mim especificamente a aba que se chama barras, tá? Que aí são os dados desse problema com as barrinhas de cereais. Então, agora eu vou rodar aqui para pegar os dados. Rodei, vou pedir para ver a minha planilha, né, minha tabela.
Então, tá lá, eu tenho o número da amostra e o valor da proteína, tá? Tenho aqui 31 dados, ok? Puxado a base de dados, a gente vai agora